Olá, sejam muito bem-vindos ao seu novo podcast fitness favorito, o Fit Club Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Amanda Teixeira, sou sua host hoje. E aqui ao meu lado temos Lulu, nossa co-host. Hello, gente! Vamos para mais um podcast. Sejam muito bem-vindos e let's go! Gente, a Lulu tá tão chique hoje. Ai, gente, sem eu faço condições. rabo, a Amanda ama. Mas tá muito linda. Que bom, Vamos todo mundo comentar aqui, Lulu, faça mais rabo. Parei. Porque ficou quero ver. maravilhoso, Tá bom. Lulu, a nossa convidada hoje, incrível. Ai. Maravilhosa, sim. Ela tem um shape que eu não sei nem Nossa, falar. tem. E ela é um crânio, é tipo assim, um crânio junto com um shape, uma coisa muito louca, fofa, assim, né? Muito, nossa, muito. E eu tive o privilégio de ver ela se desenvolver, sabe? De ver ela ali quando ela era acadêmica e ver a Nutri que ela é hoje. Muito louco. E ela foi sua paciente, né? Foi também, Olha. mas a gente vai falar sobre isso. Antes disso, eu preciso te dar uns recados. Mulher, antes que você continue a ver isso aqui, se inscreve no canal. Não custa nada, é de graça, tá? Se inscreve no canal, ajuda muito a gente, muito mais que você imagina. Já deixa o seu like, porque eu sei que você vai gostar, tá bom? E eu quero o seu comentário aqui, a sua sugestão, a sua dúvida, qualquer coisa que você quer falar com a gente. Mulheres, estamos super abertas, né, Lulu? Isso. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum podcast. E marca a gente quando estiver vendo também, né? Por favor, lógico, né? Fundamental que a gente você precisa marque de ver a que vocês gente. estão vendo. Com certeza. Então, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos. Que eu amo. Tcharam. Com vocês, ela que é nutricionista pela UFMG, ela que é especialista em nutrição esportiva e obesidade pela USP. Aqui ao meu lado temos Paulinha Consenso. Tô muito animada de estar aqui. É um Bem-vinda, prazer. amiga. Obrigada. Quero que você se apresente com as próprias palavras. Gente, é uma honra muito grande estar aqui. A Amandinha também, eu falo assim que eu também acompanhei a trajetória dela antes dela saber quem eu era. Acompanhava ela no Instagram quando ela era estudante. Fui nela pra fazer consulta quando ela era estagiária. Então, assim, e hoje é esse, né, esse sucesso de mulher. Tô muito feliz com todo o sucesso que ela tá fazendo, com o sucesso que o Fit Club tá fazendo. E tô muito honrada de estar aqui, de ter recebido esse convite. Muito Obrigada. bom, amiga. A gente tá muito feliz Obrigada. que você tá aqui. A gente vai arrancar algumas coisas de você hoje. O que vocês quiserem. Eu quero começar pelo começo da sua vida fitness. Porque muitas que acompanham a gente estão naquela fase cheia de dúvidas, decidiram, acordaram um dia e falou, eu quero emagrecer. Acordou um dia e falou, eu quero ser sarada. Por onde que eu vou começar? Ou tá ali começando uma fase de emagrecimento, tá no zero. E eu acho que as pessoas olham pra gente e falam, gente, essa pessoa já nasceu sarada, essa pessoa já nasceu fitness, essa pessoa já nasceu sabendo. E nada disso, né? A gente era desorientada mesmo. Então, conta pra gente, assim, um pouquinho do seu começo, da onde veio a alimentação saudável, como que isso aconteceu? A minha vida fitness, eu falo assim, que eu sou a fitness raiz mesmo. Esse ano eu tô fazendo aniversário de 10 anos de fitness. Eu comecei a minha vida Não, fitness mas fala a sua idade. Eu tenho 24, então Gente. eu comecei minha vida fitness aos 14. Eu não 10 sabia. anos. Sério? Muito tempo mesmo, assim, de... Eu falar por que eu comecei na minha vida fitness. Eu sempre tive biotipo, não tive biotipo de engordar, mas minha família é o biotipo de ter pochetinha. Então, assim, não ter bumbum, não ter quadril e tudo que engordava ia pra pochetinha. E aí, eu gostava muito de comer, sempre gostei muito de comer. Tenho muitos irmãos mais velhos, minha família Quantos? é grande. 4, uma irmã e 3 irmãos. Gente, E todos são muito mais parece velhos. as coisas de antigamente. De antigamente. Aham. Meus pais são mais velhos, minha família é muito grande. Então, assim, é aquela casa bem raiz mesmo. Minha mãe faz muito bolo, muita receita, muita comida boa. E eu cresci numa casa com referências de pessoas mais velhas que comiam muito. E aí eu conto um caso que ele é muito interessante, que uma vez eu fui num restaurante com minha família normal, e eu e meu irmão falamos assim, vamos ver quem vai comer mais. E não foi uma competição de enfiar comida pra dentro, nada disso. Comi o que eu costumava comer. Eu bati um prato no self-service de 950 gramas. Tranquila, assim, ó. Eu saí cheia, mas eu saí... Era algo que eu fazia. Então, eu comia muito. Ele comeu quanto? Ele comeu um pouquinho mais. Não chegou em 1 quilo, não, mas um pouquinho mais. Conseguiu comer mais que eu. Lulu, eu tô um pouco assustada. Mas ele é sabe bem por quê? mais velho. Porque às vezes eu como 900. Eu também. Hoje eu não Eu faço... lembro quando eu fui no Magnolia e comi 1 quilo. Mas não era salada não, tá? Não Não era salada, não. Era farofa, arroz, feijão, macarrão, bife. Aí tudo realmente misturado. eu nunca fiz isso mesmo. Não, isso é loucura. É. E aí, eram marcos, assim, da minha vida. Eu comia bastante.
Até que chegou uma hora que a pochete me incomodou. Por muito tempo ela não me incomodou, eu tinha uma pochetinha e não tinha essa referência que a gente tem hoje de Instagram, né? A gente não via outras pessoas, não se comparava. Eu não tinha referência do que era o tava fitness. o quê? Orkut, Facebook? Eu nem tinha Orkut, minha mãe não deixava eu ter. Você acredita? E assim, aí tinha Facebook depois de um tempo, mas eu comecei minha vida fitness, eu acho que eu nem tinha Facebook, não tinha onde buscar. Eu buscava informação em blog do Rodolfo Pérez, essa bem raiz mesmo. Eu também sou dessa fase. Google, o que fazer para emagrecer, o que é carboidrato. Eu bem caí essa nos fase, blogs sabe? maromba. Eu lembro de uma vez que eu caí num blog maromba, que tinha uma dieta lá, que o café da manhã era 6 ovos. Deus me livre. Eu comia 8 ovos por dia no início. Loucura, doideira. aquela loucura. Gente, eu achei que eu tava arrasando. Todas nós achávamos, né? Não dava certo, não era à toa. Mas enfim, e aí eu comecei com esse incômodo simplesmente estético. Eu sempre fui muito do esporte, então exercício nunca foi um problema pra mim. Sempre fez desde sempre. Sempre fiz natação, futsal na escola. Meu sonho era ser ginasta. Eu fazia ginástica olímpica, meu sonho era ser ginasta. Minha mãe me deixou porque ela falou que eu não ia crescer. Essas coisas, assim. Não cresci do mesmo jeito. Imagina que você cresceu com tanto de homem Exato, e eles faziam faziam muito esporte. Então, graças a Deus, isso veio da minha criação, assim, o gostar de me movimentar. Mas eu comecei na academia aos 14 anos, junto com essa... querendo, né, essa vontade de crescer perna e perder barriga, o que todo mundo queria no início. E aí, busquei pela minha primeira nutricionista e comecei a fazer aquelas dietas bem raiz mesmo. 3 castanhas com damasco, raiz assim, né, aquela coisa de moda de antigamente. Biscoitinho e queijo cottage, aquele Você básico. Tinha quantos anos? 14. E como que era o seu padrão alimentar antes de... Era muita comida, tipo assim, farofa, comida de ovo, verdade. comida de verdade. Até que eu fui entendendo que dava pra ter essas coisas na dieta, até chegando no final da história, assim, quando eu cheguei em você, eu te procurei, você não vai lembrar, mas eu te procurei pedindo, olha, põe comida na minha dieta, porque eu tava cansada de passar por nutricionistas que colocavam essas coisinhas. Lógico que eu lembro. Eu lembro, gente. A Lu tá aqui pra ser testemunha. Eu tenho memória muito boa. Memória da Amanda é muito boa. Eu lembro de muito. todos os casos dos meus pacientes. Que legal! Meu lanche da tarde com a Mandy era assim, mandioca com frango, porque eu falei, eu gosto de comer comida. Então ela foi, acho que uma das primeiras que respeitou isso mesmo. Eu ia em outros nutricionistas que eu falava, eu gosto de comer comida, a pessoa colocava um shake de abacate com água de coco e semente de linhaça. Comendo comida, né? Por que não, sabe? Eu acho que era uma questão de... É muito o que eu penso hoje, é uma questão de requantificar, de dosar as quantidades, de intercalar com itens que seriam melhores. Então, acho que você foi uma das primeiras que respeitou isso mesmo, sabe? Foi bem legal. Ai, que maravilha. Mas eu Mas comecei... volta lá atrás. Voltando lá atrás, comecei esse padrão de dieta. E ao longo do ensino médio, eu era a fitness da sala, assim, todo mundo lembra disso. No 3º ano do ensino médio, eu era aquela pessoa que ninguém fazia exercício porque não dava tempo. Eu tinha horário de almoço de 12h30 às 2 na escola. Aí era a desculpa perfeita pra não dar tempo, porque eu saía de casa às 5h50 com a van. Minha escola era muito longe da minha casa. E eu voltava às 7h30 da noite pra casa. Chegava em casa às 7h30 da noite. No 3º ano? 3º ano do ensino médio, ficava o dia inteiro na escola. Onde você estudava? No Magnum. E aí é muito longe da minha casa, era o dia inteiro de aula, intensivo pro Enem e tal. E eu não tinha tempo pra ir na academia. Eu arrumei uma academia perto da escola, não era tão perto, eu tinha que descer um morro e subir um morro, eu chegava suando na escola, mas eu aproveitava meu intervalo de 12h30 às 2 pra treinar, tomar banho e almoçar. Gente. E aí eu levava minha marmita todos os dias e ia. E aí voltava pra escola, às vezes eu fazia futsal à noite, então eu chegava mais tarde em casa à noite. Futsal! Ou chegava em casa à noite e estudava, ia dormir super tarde, acordava super cedo. Essa rotina de sono, eu falo que na época realmente não era saudável, mas eu tinha que abrir mão de alguma coisa. E foi do sono que eu abri mão. A gente olha pra trás e pensa como é que eu dei conta, como é que eu né? dei conta. Exato. Então, assim, às vezes eu chegava em 20 casa... anos é pra isso mesmo. Juro. Tinha dia que eu chegava em casa tão cansada que eu deitava no sofá, dormia meia hora, acordava pra ter coragem de tomar banho pra dormir. Você tinha quantos anos aí? Isso que eu tô contando, essa rotina exata, foi no meu 3º ano. Então, eu tinha 16 pra 17. Tô achando muito legal, porque ela tava com essa mentalidade com 16 anos. Eu, com 16 anos, eu comia Ruffles. Prodígio, entendeu? Você tá entendendo que a pessoa já chegava lá e ela treinava antes de ir. E isso eu acho que foi me tornando uma pessoa mais forte nesse sentido de mentalidade da dieta. Porque hoje a gente vê muitas inspirações, né? Então, fulana é inspiração e tal. E pra mim, isso foi meio que, tipo assim, era a minha saída. Eu queria mudar meu corpo. Eu queria mudar meu corpo. Eu não tinha horário. Eu tinha que arranjar o horário que eu queria. Se eu não arranjasse um horário, eu não ia. Não foi uma opção dar uma desculpa. Não foi uma opção você falar, não consigo. Exato. Não, eu consigo sim. Se eu organizar aqui bem, dá pra fazer. E eu sempre fui muito prática. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa focada. Não, eu sou prática. Então, eu quero isso. Eu tenho condição de fazer isso? Não tenho, eu tenho. Tenho algum horário ali que vai me bagunçar, mas eu consigo? Consigo. Então eu vou e faço. E aí eu fui lá e fiz. E aí meu 3º ano foi bem bagunçado, foi bem aos trancos e barrancos, mas antes Você já sabia que você queria ser nutricionista?
Pois é. E aí, do segundo pro terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia seguir da vida. Eu odiava tudo da escola. Eu era uma boa aluna, eu sentava na frente, eu olhava pro professor, eu tinha um bom relacionamento com Eu todo tenho mundo. Olhava pro certeza professor. disso. Eu era Eu boa olho aluna. pra você, eu vejo Só que- CDF. Só que, cara, eu não era uma aluna que tirava 80%, 90% de tudo. Não, eu tomava recuperação, eu ia aos trancos e barrancos. Mas você era esforçado. Eu era esforçada, exatamente. Só que eu odiava tudo da escola. Então eu falava assim, vai estudar pra uma prova de química. Que morte. Nossa, eu Mas odiava tem alguém tudo. que gosta de alguma coisa da escola? Eu Eu odiava. gostava. Você gostava? Ah, a Lulu Eu gostava é mais de redação. nerd ainda. Muito nerd. Ô, a Lulu cara. nunca pegou Atestado de nerd. recuperação. Não, atestado de nerd. Não, eu Tem pegava, noção pegava penca de que ela recuperação. fez engenharia? Quem faz engenharia? Não, engenharia é pra maluco, tá? É muito bom, é legal. Eu É recomendo. muito bom, tanto que hoje eu tô na nutrição, né? Recomendo. Tô brincando, Lu. Tô brincando. Mas aqui, Gosto dos eu dois, admiro muito, tá? Quem faz engenharia, Deus me livre, Não é gente. doido. Mas enfim, eu odiava as coisas da escola e aí eu tomei essa paixão desde os meus 14 anos, né? Pelo exercício físico, eu ia em vários nutricionistas, então ia em um e em outro, sempre tava fazendo dieta. E aí eu comecei a pensar, a cogitar isso pra assumir isso pra minha vida como profissão, do segundo pro terceiro ano do ensino médio. Só que a minha escola, o Magnum, gente, hoje a gente vê muito nutricionista. E vê muito nutricionista de sucesso, vê muito nutricionista que, né, ganha bem, que atende muito e tal. Na minha época, não. Apesar de ter pouco tempo, eu formei com 17 anos, então a gente fala aí de 7 anos atrás. É, não era. Tínhamos referências de nutricionistas formados em patamar que a gente vê médicos. Não então era uma tinha. coisa assim, Ou médico. então uma coisa Ah, muito distante. Exato. Tipo, sei lá, Rodolfo Pérez. Exato. Uma coisa muito distante, mas ali no nosso patamar, que você conhecia, que tinha... Exato. Não tinha, Não de tínhamos fato. referências Não dia a tínhamos. dia, eu não tinha ninguém na família que era nutricionista. Não. Tem um caso que eu conto que é muito engraçado. Eu namoro meu noivo há muitos anos, a gente namora também há 10 anos. E aí, no início, quando eu falei que eu ia fazer nutrição, eu comecei o curso de nutrição e fiz uma viagem com a família dele. Meu sogro falou assim, Paula, você que é da área, qual que é a diferença de peixe pra peixada? É muqueca pra peixada. E eu falei, cara, eu não sei, eu não sou cozinheiro, eu sou nutricionista. Meu Deus, aconteceu Então, assim, isso. o desconhecimento da nutrição era nesse ponto. E a minha família, meus pais eram assim, também não entendiam o que da era. área de comida? Você que é da área de comida, você que cozinha. De Não, vez em minha profissão quando, não é essa. acontece uns trem assim. A galera me manda uma fruta esquisita. Olha, Nutri, olha essa fruta. Que fruta é essa? Querida, eu não sei, não Sou sei. pesquisadora, não. Eu não tenho ideia. Então, assim, era um mercado que era muito desconhecido pra mim e eu tive um pouco de dificuldade de assumir que eu assumiria isso mesmo como profissão pra vida. De aceitar. De aceitar, exato. E aí, por muito tempo, eu falava, não, eu vou fazer concurso público, eu vou fazer administração pública. Eu falava de uns cursos meio aleatórios, mas sem gostar de nada, sem me ver em nenhuma profissão. Sabia que você queria o FMG. Sabia muito que eu queria o FMG. E aí, o Vinícius, meu noivo, começou a me incentivar. Ele falou, olha, Paula, você ama, você já foi nutricionistas que você gosta, que fazem sucesso. Ele sempre foi muito do business, então eu falo que ele é minha cabeça de negócio e eu faço, Ai, que sabe? bom. Esse é a melhor conjunto. Exato, é o melhor conjunto. E ele falava, e ele me encorajou muito. Ele falou, olha, assuma isso pra vida, você gosta, por que não? Eu falava, não vai dar dinheiro e não vai dar sucesso. Todo mundo aqui em casa é bem sucedido, um faz isso, outro é aquilo. Eu falei, não, assume isso, é o que você gosta, vai e faz. E assim, mas também com o pé no chão, sabe? De vamos fazer acontecer. Então eu entrei na faculdade com uma mentalidade muito, né, querendo levar a minha vida fitness a sério, no sentido de, olha, eu quero levar isso para outras pessoas, levar o prazer da alimentação e da vida saudável mesmo para outras pessoas de uma forma que eu levo na minha. E eu quero tornar disso um negócio legal, assim. Eu quero ser uma boa profissional, eu não quero ser só mais uma que tô no meio da faculdade. Então, apesar de ter entrado nova, Você eu já entrei... entrou com uma cabeça, eu quero fazer É um diferente. negócio pra mim. É um negócio pra mim e tem que dar certo. Não tem opção. Não tem plano B. Não tem plano B. É Porque isso, a gente eu vê não na tenho... faculdade é outra história, né? Exato. Lulu aí, que é acadêmica ainda, você pode falar como é que... Nossa, Sem levar gente, pessoal, é um caos. colegas da Lulu. Mas assim, a pessoa não tem mentalidade, sabe? Acha que vai aprender tudo na faculdade. Muitos não sabem nem o que vai fazer. E eu Só acho que tem levando. Só entra. Mesmo Eu no acho- último é ano de triste. curso. E assim, por exemplo, né? A minha faculdade é semipresencial. Então, eu não tinha... No início, não tava tendo aula presencial e tal. Aí, semestre passado, eu tive algumas aulas presenciais. E é difícil de conversar com as pessoas, porque é uma mentalidade tão assim... A pessoa não faz dieta, a pessoa está lá na sala de aula, tá comendo, sei lá, um macarrão da cantina. Sabe o que eu acho que é o Tipo, a problema? pessoa tá no curso de nutrição. As pessoas macarrão da transferem a cantina deve ser bom, responsabilidade. que eu tô com fome. Eu acho que as pessoas transferem a responsabilidade. Total. E isso tem a ver tanto com o profissional quanto com a vida fitness. Então eu acho que trazer isso do, olha,
eu vou ser uma pessoa prática, eu tenho um objetivo e eu vou cumpri-lo, isso ajuda, que aí você fica mais prático mesmo, é pra fazer, eu faço, é difícil, eu vou cumprir. Eu acho que dá pra gente relacionar essas duas coisas, tanto no profissional quanto pessoal. Pessoal não, né? Fitness. A gente vê no fitness muita gente que não vai pra frente, que não dá sequência numa dieta, não treina, porque transfere a responsabilidade. Então eu vou pagar o nutricionista e ele vai resolver a minha vida. Não. Eu ele quero é ferramenta. eu quero um termogênico, eu vou largar tudo. Pra que eu vou ficar sofrendo dieta? Só pode ser aquele nutricionista, só pode ser aquela dieta. Eu vou pra lipo. Exato. Pra que eu vou ficar sofrendo fazendo dieta? Eu posso fazer lipo HD. Um caminho mais rápido. Né? Um trem mimado, não seja uma criança mimada. Exato. Por favor. Então, assim, eu acho que não transferir a responsabilidade, dar uma ajudada nessas duas áreas mesmo. Porque aí eu fui. Eu entrei na faculdade e aí eu tinha essa vida fitness muito raiz comigo na faculdade também. Então, eu pegava 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar da faculdade, parava de ônibus na porta da academia, descia, já ia direto no horário que eu odiava, que era à noite, mas era o único possível. Então, assim, essa vida fitness me acompanhou na faculdade também. E eu acho que é muito o que você fala de skin the game. Então, eu vivi muito, não só antes da faculdade, quanto durante. E durante eu pude viver a vida fitness sabendo a teoria, né? Então, assim, eu aprendia sobre um tipo de dieta, eu ia lá e aplicava, e via o efeito daquilo sobre meus treinos, que eu já treinava há muito tempo, e, enfim, ia testando as coisas. E eu acho que na minha profissão também, e pessoalmente, eu viver muitas fases diferentes foi muito importante. E aí, voltando só um pouquinho pro início da minha história da vida fitness, por muito tempo eu levava aquelas marmitas, assim, horrorosas, tipo macarrão integral, sem molho, com frango seco, e era isso que eu comia de almoço. Pelo menos tinha um macarrãozinho ali, eu já cheguei a levar um frango desfiado com queijo cottage e semente de abóbora. Que... Você entendeu? Dieta horrorosa, né? Então, assim, eu falo que se eu tivesse aprendido parte do que eu sei hoje, né? Não tudo, porque hoje eu sei uma teoria muito maior do que a maioria das pessoas. Naquela época, né? Mas se naquela época eu tivesse acesso à informação como a gente tem hoje, acho que hoje a gente tem muita informação. Tem boas e ruins. Tem muita informação ruim que talvez mais, né, prejudica do que ajuda. Total. Mas hoje, com acesso à informação que a gente tem, é muito mais fácil ter resultado. Eu acho que eu perdi uns 5 anos da minha vida fitness. Atrasei uns 5 anos de resultado só com o tempo que eu perdi batendo cabeça na parede, fazendo coisa errada. Mas que eu não vê precisava hoje, fazer. Paulinho, hoje as meninas com 17, 18 decidem ser fitness, em pouco tempo tá dando certo. Você vai no TikTok, a menina com 1 ano já tem mais resultado que eu tive em 50 anos. Exato. Então, quando eu falo... velocidade. Mas lembrando que a gente não sabe o que tem ali, né? A gente nunca sabe o por trás da... Mas quando eu falo que eu tenho 10 anos de história, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas será que eu tenho que esperar 10 anos pra começar a ter um resultado bom? Eu falo, não, pega a informação que você tem, pega uma dieta certa, não vai no profissional errado, busque pelas informações certas, você vai ter um resultado muito mais rápido do que eu tive, e um resultado muito legal. Muito legal. Então, acho que eu perdi um tempo aí nesse começo, sabe? Fazendo coisa errada. E você é um exemplo de disciplina e de resiliência, né? Do tipo, você não aceitou um não como resposta. Eu acho que é isso, eu não transferi a responsabilidade. Então, se eu queria mudar, a responsabilidade era minha. Eu falar que eu não tinha tempo, que eu tinha... né? Porque no primeiro momento, a escola poderia ser a minha desculpa. E no segundo momento, a faculdade seria a minha desculpa. E agora, no terceiro momento, o trabalho poderia ser uma desculpa. Desculpa a gente tem a vida toda, né? Eu acho que desculpas, elas nos acompanham. Se a gente quiser, a gente arruma. Só que a desculpa não traz resultado nenhum, né? Pelo contrário. E você vai dar essa desculpa pra quem? Né? Você tá dando pra você mesmo. Então... Às vezes é pro Nutri, né? Os pacientes vêm e ficam ali dando desculpas pra gente. Exato. Desculpa que eu não segui a dieta. Eu sempre falo isso no consultório também. Eu falo, olha, a responsabilidade é sua. O que eu tô te dando é uma ferramenta. E é claro que a gente tem que fazer de tudo para que essa ferramenta se adeque à sua rotina. E não a sua rotina tenha que mudar completamente pra dieta dar certo. Eu não acredito nisso. Eu penso que a dieta ela tem que ser um aliado ali para facilitar a sua vida e gostosa. Você tem que ter prazer em segui-la. Mas eu vejo que muita gente também bota tanto problema que não consegue nem dar o start inicial. Nossa. Né? É porque é muito mais fácil arrumar desculpa do que arrumar a solução, né? Exato. Pra ela é muito confortável. Se ela se apega àquela desculpa, nossa, vou ficar aqui ela se tranquila. apega tanto que pra ela virou uma verdade. Isso. E aí ela fica ela se sente bem, porque ela fala, já que eu realmente não consigo treinar por causa do meu horário. E ela se conforma. Ela se conforma, se esconde atrás dela. Se conforma com a desculpa, mas fica super insatisfeita com o resultado. O paciente ali na sua frente deve dar uma sofrida. Não. Eu falo assim, eu não sou nutricionista brava, porque eu odeio assumir um papel de babá. No geral. Eu não sou uma pessoa que vou cobrar das pessoas por satisfação, por resultado. Não, eu não sou essa pessoa. A pessoa me procurou, eu subentendo que eu atendo adultos e que ela está disposta a fazer o que eu estou propondo. É claro que tem momentos que dá certo, coisas que dão certo, coisas que não dão, e a gente vai ajustando. A vida
vida acontece e a rotina às vezes quebra, não dá pra ter o planejamento de treino, de dieta que a pessoa se propôs. Mas a partir do momento que ela me procurou, eu sou uma ferramenta. Quem vai pegar a ferramenta e encaixar é ela. Então, eu penso muito isso. Com certeza. E quando eu vejo você, Paulinha, eu vejo muito essa nutrição raiz, né? Essa nutrição totalmente baseada em ciências, sem mimimi, sem firula, né? Do jeito que você fala, né? Amo que você fala isso. E eu vejo muito treino. Muito treino, né? Você, faça dia, faça só, eu sei que você vai treinar. Assim, no geral, eu sei que você vai treinar. Ou é musculação, né? Ou é spinning, beach, ou é futebol, ou é cross. é futebol, né? Não é nem beach tênis o nível eu da achava que era pessoa. beach tênis. Não, é futebol mesmo. Bem raiz mesmo, assim. Pois é. E o que você acha, assim, na vida real, das diferenças entre uma alimentação para alguém que só quer ser, levar uma vida saudável, ser magra, ter um físico ok, mais ou menos, para alguém que quer treinar de fato, alguém que ama treinar, alguém que quer construir um shape. Porque se você não segue a Paulinha na rede social, siga. Mas você vê um shape construído mesmo, sabe? Um shape tipo assim, não, o ombro tá assim porque eu desenhei ele assim. O Tudo glúteo tá marcado. assim porque está assim, é realmente desenhado. Você vê que é uma definição muscular mesmo, sabe? Então, e dá pra ver que não foi por acaso. Então, quais são as diferenças principais que você acha entre uma pessoa que quer construir de fato um shape ou uma pessoa que só quer ter um Estilo só de ser lifestyle magra? saudável, né? Isso. Ótima pergunta. Eu acho que, pegando na minha história, eu fui obrigada a me dedicar muito aos treinos, porque eu sou uma pessoa de 1,57 m, de 50 quilos. E Mas hoje... não parece, sabia? Eu sou minúscula, gente. Mas você é longilínea também. Você acha? Eu Que bom. acho. Você não Mas é eu sou socada. pequena. O que isso significa? Que eu tenho um metabolismo ridículo. Infelizmente, minha taxa metabólica basal, eu posso fazer o esforço que for. Ela é baixa. Eu já constatei isso, tanto em contas quanto Você fazendo trabalhou a exames aceitação. e Com esse tal. tanto de hormão que você tem, não tem jeito. Você com certeza chega um ponto e fala, eu preciso aceitar que eu não vou ser assim. Eu preciso aceitar que eu tenho que fazer exercício. Assim, eu tive que aceitar isso no início, que eu tinha que me esforçar muito para ter o resultado que eu queria, fazendo muito exercício mesmo, porque o meu gasto calórico naturalmente é baixo, e eu vejo essa realidade muito presente em muitas mulheres. Então, tem muita mulher que fala, não, eu não quero ser forte, eu não vou treinar muito, e eu vou fazer o mínimo de exercício possível, e não tem o resultado que quer, porque deposita toda a confiança na dieta, mas aí o primeiro deslize que tem fora da dieta, o primeiro álcool que entra, acabou. O resultado vai embora. Então sai eu do déficit calórico. sai do déficit calórico. Então não é difícil sair do déficit calórico com 1, 2, 3 refeições livres numa semana. Então eu penso primeiro isso. O exercício físico, ele alavanca os resultados, até mesmo em termos de emagrecimento, sem pensar em definição muscular, né, especificamente, ele alavanca muito os resultados. Ele proporciona um gasto calórico maior, e eu acho que ele é um hábito que a gente fala assim, de angular. Então, ele é um hábito que ele puxa outros hábitos. Você sai do exercício com aquela sensação de eu venci isso, eu cumpri. E aquela sensação da liberação de endorfinas mesmo, né? Dos neurotransmissores do bem. Você sai com aquela sensação de vontade de fazer mais. De vontade de comer uma coisa boa, de vontade de no outro dia ter essa sensação de novo. Então, eu penso que o exercício, ele aumenta o gasto calórico e ele é um hábito angular que puxa outros hábitos junto. Ele aumenta a adesão à dieta. Aumenta a adesão ao cenário, um lifestyle saudável, com certeza. Dificilmente a pessoa vai mandar um treinão, pensa um leg day, né? Pensa um dia de glúteo. Porque pump total. de glúteo é inconfundível, né? Você sai da academia sentindo 2 bolas no glúteo. Exato, Isso é maravilhoso. exato. Aí você vai lá e vai me comer uma coxinha. Exato. Você não vai fazer ou pelo isso? menos, se come a coxinha, fez mais sentido, porque você fez um treinaço e tá direcionando Pelo menos para tem proteína. Exato. Tá direcionando para um lugar que você gastou energia. Por isso que é bom, inclusive, as pessoas, quando têm dúvida, né, de qual horário treinar, se elas conseguem treinar de manhã, elas tendem a seguir a dieta mais certinha ao longo do dia, né? Sim. O bem-estar ao longo do dia aumenta também, né? Eu gosto total. muito dessa sensação do treino pela manhã. Mas voltando para sua pergunta, eu acho que a dieta para emagrecimento por si só, ela se beneficia muito do treino junto, porque aumenta o gasto calórico, como eu falei. Mas eu acho que uma dieta pensando em performance é outros 500 também, assim. A gente tem outras coisas para pensar. Então, tem suplementação, tem o timing da ingestão dos nutrientes, que para pessoa que só quer emagrecer, colocar um carboidrato aqui, uma proteína ali, influencia. Mas não é tão relevante quanto para uma pessoa que quer ter performance. Hoje eu vejo muito isso no consultório. Muita gente tá correndo, né? Tá na moda correr. Eu acho uma moda linda, maravilhosa. Eu acho incrível. Não corro, gente. Não vou correr. Tô falando com todo mundo assim, ó. E todo mundo me fala isso. Não corre ainda. Eu falo, não vou correr. Não sei correr. Mas enfim. Mas o quanto a alimentação no dia anterior, no pós-treino pro treino seguinte, o quanto isso impacta no desempenho, é muito relevante, e aí tem várias outras coisas para se pensar de diferente de uma dieta de emagrecimento. Então, assim, um aporte de carboidratos um pouco mais expressivo, a proteína mais bem distribuída,
micronutrientes de forma geral, suplementações específicas para cada modalidade. Então, uma dieta pensada em performance é realmente diferente de uma dieta pensada só para emagrecimento. Legal. Então, você acha que é certo dizer que uma dieta para performance não é uma dieta para o musculinho, é uma dieta para o treino? Com certeza, perfeito. E Eu acho que o nossa, músculo é consequência do treino e da dedicação que você tá fazendo, Gente, né? a dieta para performance, para você treinar bem, desenvolver e criar o músculo que você quer, criar o shape que você quer, ele começa pensando no momento ali que você vai estar treinando, na sua recuperação entre os treinos, né? É tudo voltado sobre o treino. Se você pega uma dieta para alguém que quer construir um físico, que treina musculação intensa, por exemplo, e você tira o treino de musculação, a dieta para de fazer todo o sentido. Exato. Eu falo que no processo de ganho de massa muscular, a demanda tem que ser gerada primeiro para a comida vir suprir essa demanda. Então, a demanda é do treino. Você vai lá no treino, desgasta suas fibras musculares com a musculação ou com qualquer outro tipo de estímulo e você tem uma necessidade de cicatrização no músculo, né? E para que essa cicatrização, para que essa recuperação aconteça, que entra proteína, que entra carboidrato e ficando melhor pós esse treino, você chega melhor para um próximo e é uma sequência, né? Eu vejo muito assim, uma dieta focada simplesmente em emagrecimento, né? Uma dieta focada simplesmente em emagrecimento, a pessoa treina ali mais ou menos, está começando a treinar, que ele vai, não volta e tudo. A ordem das refeições importa menos do que o déficit calórico. Com certeza. Né? Assim, os déficits calóricos e a ordem das refeições, no geral, o déficit calórico é o mais importante, mas não necessariamente tanta ordem, como ela é feita e tudo. Pro rendimento, sim. Né? Pro rendimento é outra história. Pro rendimento é uma questão de estratégia. Claro. É uma questão do tipo, a hora que você comer proteína vai fazer diferença. Você não comer proteína em determinado momento, você vai estar ali, vamos supor, não é que vai estar tudo perdido, mas você vai estar deixando de tirar o máximo daquela situação metabólica do momento. Desperdiçando uma janela de oportunidade que você criou no corpo com o exercício. Né? Muito legal. E me conta uma coisa, Paulinha, como é que é a sua reação quando alguém chega lá e fala assim, Nutri, eu quero ficar definida? Gente, eu passo bons minutos da minha consulta falando sobre exercício físico. Não tem jeito. E aí eu trago dados, eu sou muito dos dados. Então eu trago o que a gente tem de evidências científicas mesmo, de que é o mínimo, do que é o mínimo. Falar, tal órgão recomenda que esse é o mínimo de exercício. Você não consegue cumprir o mínimo? Claro que eu não falo assim com as pessoas, né? Mas eu escrevo no papel, eu escrevo na folhinha e falo, esse é o mínimo, e aí? Como é que a gente vai... E eu pergunto da rotina da pessoa e eu falo, como é que a gente vai encaixar o exercício aí? Porque quando a gente pensa em definição, se a gente só emagrece a pessoa e não tem músculo por baixo, ela não vai definir, ela vai ficar flácida. Então, a flacidez é algo que muita gente convive por falta de músculo pra definir. Aí a pessoa fala, eu como pouco, mas assim, não tô saudável, não tô com o corpo do jeito que eu quero. Não tô com o corpo do jeito que eu quero. E muita gente vislumbra peso, né? Então, fala assim, eu gostava que... talvez eu queira chegar, eu peso 65, eu quero chegar em 60. Qual que é a sua referência de 60? Quanto de músculo você vai estar? Vai emagrecer, vai perder 5 quilos. E aí? Vai ser 5 de gordura? Ou vão ser 3 de músculo e 2 de gordura? Aí perde completamente o sentido de você chegar em 60. Então, quando a pessoa fala que quer definição, eu falo, primeiro, vamos olhar como é que tá a sua massa muscular. O que você faz de exercício? Porque se não tiver massa muscular, não define. Sem massa muscular, você define osso. Sabe o que eu acho engraçado? Osso. Quando o paciente fala assim, não, eu quero emagrecer, eu quero chegar, por exemplo, a 60 quilos. Mas aí você fala, não, beleza, mas a gente tem que ganhar massa muscular também e tal. Ele fala, não, isso aí eu nem preciso, não, eu quero emagrecer. Aí você fica tipo... Gente, eu faço assim, eu fico convencendo, eu fico minutos explicando. Assim, Paulinho, eu sinto vontade de chorar quando eu atendia, né? A paciente chegava e falava assim, não, a paciente assim, sedentária, não fazia dieta nem nada. Nutri, eu quero ficar definida, eu quero secar e tal, mas eu não quero nada demais. Eu quero um físico com tudo no lugar, proporcional. Não quero nada demais. Um físico tipo um seu. Você não tem muito músculo e você também não é tão cega. Você tem que fazer tudo demais pra ter o mínimo. É isso, a vida fitness é assim. Tá muito. Gente, eu falo também... Demais, não, tipo o seu. Tipo assim, que não tem muito músculo e também não é aquela seca, a pessoa ali tá do palco ali. Acho que na cabeça dela existe duas coisas. Ou a pessoa, ela é atleta, muito musculosa, tipo uma vibe tipo Graciane, ou a pessoa, ela é, sei lá, uma vibe tipo muito, muito seca, esquelética e tal. Não. Gente, o meio termo é muito difícil. Não. Gente, mulher muito, muito musculosa mesmo é só hormonizada. Esquece, né? Assim, por favor, vamos normalizar isso. E assim, você ter algum nível de definição, pra você ter o mínimo,
é o máximo que você tem que fazer. Eu sempre falo isso no consultório também. É muito Essa frase esforço. é muito boa. Pra você ter o mínimo de resultado, você tem que fazer o seu máximo, porque o nosso máximo ainda tem margem de erro, né? Então, a gente ainda tem situações da vida que nos param. Eu falo assim, eu tenho um ritmo de treinos bom, hoje eu treino musculação 4 vezes por semana. Eu faço muitos outros esportes, muitas outras coisas. Tem mês que eu vou 2 vezes por semana na academia. Ninguém pensa, me vendo no Instagram, ninguém acha isso. Mas tem mês que a vida acontece, que a vida dá passa a perna na gente e a gente quebra esse ritmo. Então, fazendo o nosso máximo, nem sempre a gente vai estar realmente fazendo tudo que é possível. E aí, a gente não tem resultado tão fácil assim, não. Então, as pessoas acham que esforço mínimo traz algum tipo de resultado. Eu ficava assim, Não poxa. Sabe uma coisa muito legal que você falou? Que é que tem semana que às vezes você consegue 2 vezes só na academia. Só que o mais legal é que ainda você continua tentando e não abandona. O que as pessoas fazem muito é, não, essa semana eu fiz só 2 vezes, nossa, eu vou cancelar Então o eu vou plano da comer academia. qualquer coisa. Vou chutar o exatamente. pau da barraca na dieta. Exato. Essa semana eu vou tirar off. Aí tira a semana Exato. inteira off. E aí custa conseguir voltar. Porque voltar pro treino é muito mais difícil do que continuar, né? Exato. Eu Eu acho também que pra muito. isso, pra dar sequência numa vida fitness, eu acho que o planejamento é a base de tudo. Então, você tem que saber o que você vai comer. Você quer fazer uma dieta? Não vai no nutricionista? Então, estipula com você mesmo as refeições. Tira do não sei da onde, mas estipula o que você vai comer. Saiba o que você vai comer, mas, né, no almoço, no Tem no um lanche da mínimo tarde. de programação. Tenha um planejamento. E eu sempre falo isso também. Tenha plano A, B e C. Então, você tem uma refeição que é seu plano A. Sei lá, um lanche da tarde, um sanduíche de frango. Qual que é seu plano B? É trocar esse sanduíche por um iopró que você tem em casa. Ou um iogurte, sei lá. E qual que é seu plano C? É comprar uma barrinha na Araújo da esquina que você tem perto do trabalho. Tem planos. Você tem que ter plano. Então, assim, primeiro de tudo, tenha planejamento. E aí, tendo o planejamento montado, tente executá-lo. Não deu pra executá-lo? Assim, eu acho que ter metas também é importante. Então, em relação à dieta, eu tenho planejamento. Em relação ao exercício, eu tenho metas. Então, a minha meta hoje são 4 vezes de musculação na semana e 200 a 220 minutos de cardio que eu distribuo entre várias modalidades. Legal, então o seu cardio, só dando um pause, você tem os minutos totais e você divide. Exato. Isso Sendo pode ser por exemplo, um cardio mesmo, sei lá, escada, isso pode ser um cardio tipo futevôlei? Isso, eu jogo tênis, futevôlei e faço spinning e faço e faço o cardio na Ela só academia. não corre. Eu faço tudo menos correr, exatamente. Talvez os outros são mais legais mesmo. Né? Se eu soubesse jogar tênis ou futevôlei, eu não correria também. E cada um deles eu contabilizo de acordo com o que o meu treinador me orienta. Então, por exemplo, nessa planilha minha, são 200 a 220 minutos de exercício aeróbio contínuo. Então, por exemplo, o tênis é intermitente. Eu paro. Às vezes eu paro para outra pessoa ir no meu lugar. Então, de uma aula de tênis de 60 minutos, eu contabilizo 30, 40 minutos como cardio de fato. Legal. Entende? Então, eu tenho essas contabilizações que eu vou fazendo, mas eu tenho metas. Então, não é eu vou lá e faço as coisas e deu uma semana que eu não consigo ir no spinning e não tenho tênis porque choveu, eu não faço nada. Não, eu pego esses minutos e jogo para uma esteira, jogo para outro tipo de cardio. Você faz. Então, eu tenho meta. Então, minha meta são 200 minutos de cardio, minha meta são 4 vezes de musculação. E aí eu vou anotando, e tenho a dieta X pra seguir. Minha meta é, sei lá, sair da dieta X vezes na semana. Eu tenho as metinhas assim também. E eu vou anotando, contabilizando. Essa semana foi um fracasso? Eu treinei ao invés de 4 vezes 2 de musculação? Eu faço uma microanálise, eu paro por 2 minutos. Penso, o que deu de errado que eu não fiz musculação 4 vezes? E na próxima semana eu tento melhorar. Então, eu sempre penso isso. É uma mente muito organizada. Eu sou muito metódica. eu acho que, assim, a organização, ela vai me ajudando nesse ponto. Porque as pessoas acham que a gente não erra, né? Gente, eu erro demais. Eu erro várias vezes, eu não vou na academia 4 Você erra vezes. controla. Eu acho que o erro tá calculado. Milimetricamente. Eu erro, eu sei que eu A gente errei. precisa ser mais eu tento Paulinha na melhorar. vida. Eu e a Amanda, a gente é tipo assim, vai. Só faz. vai, né? Só faz. Eu sou muito do planejamento. A gente faz, mas tudo na nossa cabeça Vai ser organizado. feito, com toda certeza será feito, com toda certeza, né? Mas o como é feito é mais uma coisa. É mais obscuro, né? Eu sou bem do planejamento também, mas assim, no dia, às vezes, sabe? Aham. Eu geralmente planejo a semana toda, assim, no domingo, na segunda, na minha cabeça. Só que tem vezes que, por exemplo, a Amanda fala, Lulu, a gente vai fazer coisa em tal lugar hoje. Aí eu já tenho que recalcular a Vocês rota. estão vendo que ela tá inteira, jogando né? a culpa em mim? Não, aí eu recalculo a rota e dá certo, entendeu? Dá certo. E às vezes são coisas que fogem do nosso controle, mas só da gente refletir onde que deu errado, a gente já consegue acertar de uma próxima vez. Por exemplo, eu gosto de treinar muito cedo e tem alguns dias que se eu não chegar na academia 5:30 da manhã, eu não treino. Porque não dá tempo que eu começo a atender cedo. Tem alguns dias da semana que são assim. Aí teve umas semanas aí pra trás que eu treinei essas 2 vezes, não foram 4. Eu refleti, olha, eu cheguei do trabalho, eu fiquei no sofá mexendo no celular até 10:30 da noite, não consegui dormir cedo e no dia seguinte pra acordar foi muito difícil, falhei na academia. Então, poxa, eu já acendi o alerta na próxima vez, quando eu cheguei do aprendeu. trabalho, de não ficar 1 hora no celular, ficar meia hora.
E aí, deu a meia hora, acabou, é meu horário de dormir, larguei e fui. Esse foi meu erro da semana passada, não vai ser meu erro dessa semana. E aí, assim, pode ser que depois eu erre de novo com isso, pode ser que sim. Mas eu fazendo essa autoanálise, se eu acabei de errar com isso, eu não posso errar de novo numa próxima semana com o mesmo erro. Verdade. Entende? É muito importante você falar isso, porque as pessoas falam muito, eu não tenho tempo, nossa, eu não consigo treinar porque eu não tenho tempo. Mas aí ela chega do trabalho e fica ali 40 minutos mexendo no Instagram, enrolando o feed, sendo que ela podia usar esses 40 minutos pra treinar. Então é muito fácil você falar que não tem tempo quando seu tempo é mal gasto. É, exato. Muito E eu bom. falo, é muito bom mesmo. Eu falo assim, não é pra me vangloriar de forma alguma, mas há muitos anos eu não sei o que é ficar à toa, do tipo assim, acabou meu dia, então vou ficar aqui no sofá, acabou 8 horas da noite, vou ficar no sofá fazendo qualquer coisa, vendo Netflix. Eu não sei o que é isso, eu não sei, não Eu tem... posso fazer uma pergunta sincera? Porque eu passo por isso também. Pode. Eu também não sei. Eu Aham. acho que, sei lá... Mas deixa eu só Eu complementar não- esse ponto. Isso, vai lá. O que eu acho que isso nos ajuda, porque assim, de certa forma é errado, a gente tem que Aham. ter um tempo de atoice na vida, tem que descansar também. Sim. Mas eu acho que isso ajuda porque a gente arruma tempo. Então, assim, a gente não vê... Se a gente vê alguma brecha, a gente consegue ir lá e fazer. Fazer um E eu negócio. acho que... E aí, não falando isso, não é pra me vangloriar, não. Mas é porque eu acho que a gente tem que enxergar mais as brechas que a gente tem e os momentos que talvez a gente estaria gastando tempo com uma coisa que É. é menos Isso é uma relevante. virada de chave, Virada né? de chave. Uma virada de chave. Mas desculpa te interromper. Eu sou assim igual você. Eu vejo um tempo, eu preciso colocar uma coisa nesse tempo. E eu não me lembro a última vez, que sem brincadeira, eu tive um final de semana inteiro. Eu não consigo me lembrar. Tipo assim, chegou no sábado até o domingo à noite, falando, Não trabalhei, né? tipo assim, eu posso descansar. Aham. Muito louco. Não cheguei nessa fase, chegaremos, entendeu? Chegaremos. Mas nos momentos que, de fato, eu tiro pra descanso, sei lá, eu pego um sábado à tarde, a partir de meio-dia, tá? Eu não vou postar nada no Instagram, porque isso aqui também é trabalho, né? É diversão, entretenimento, mas é um trabalho. Se você é profissional de saúde, não leve isso aqui a sério e quer ter pacientes particulares e Tá ter uma atrasado. agenda de sucesso, você tá errada, tá? Falando com amorzinho. Você tá atrasada, você tá errada. Com arco-íris, falando Mas com falando com arco-íris. amor. Então, assim, eu pego um sábado da tarde, eu não vou mexer, eu vou até tirar meu celular, eu vou literalmente sentar no sofá, vou ver um Netflix, eu vou ficar de boa. Não consigo. E fica uma coisa de culpa, tipo, aproveita um pouquinho. Aham. Não, mas eu deveria estar fazendo Alguma aproveita coisa, um pouquinho, né? sabe? Eu aprendi a fazer isso, eu tive que aprender. Porque, assim, eu cheguei num nível de cansaço de trabalho, de fazer 1 milhão de coisas que eu fiquei muito exaustiva. Mas você teve um exaurida burnout, mesmo. alguma coisa? Não tive burnout, fiquei muito cansada, assim. Eu acho que eu só não tive burnout porque eu sou realmente muito prática. Então, eu falava assim, não, eu tenho um casamento pra acontecer, eu vou Não casar, dá eu pra tenho um ter o burnout apartamento, agora. não dá pra ter burnout, você precisa trabalhar, Paula. Isso Então, é muito bom! É muito bom. Essas conversas internas. Eu ia me motivando, assim, vambora, você tem que dar conta. Mas eu acho que a organização também, voltar e me reorganizar, me ajudou um pouco nisso. E hoje eu sei ficar à toa. Então, se eu precisar deitar, olhar pro teto, descansar, eu consigo. Mas eu acho que também ter essa rotina completamente afobada, igual a gente tem, nos ajuda a isso, né? A conseguir dar conta de tudo. E normalmente quem fala que não tem tempo é porque não soube dar prioridade devida Sim. ao que deveria ser prioridade. Total. E, na verdade... Se você não tem tempo de separar um horário ali, por exemplo, pegando a minha rotina lá do ensino médio, que era de 12h30 às 2h, o meu intervalo da escola. Muita gente usava esse tempo pra estudar, muita gente usava pra dormir, entre aulas. Eu usei pra ir na academia. Era porque eu fui melhor que as outras? Não. Mas é porque a minha prioridade era ir na academia e cuidar do meu corpo naquele momento. A do fulano de tal era estudar e a do outro fulano era descansar. É. Questão de prioridade. Se sua prioridade é descansar, não tá bacana. E não vai os dar seus bom, não. objetivos, Não vai dar provavelmente, você não tá caminhando tão bem. Então, tira o descanso dessa prioridade. Eu acho que Exato, quando a gente exato. tem mais coisa pra fazer durante o dia, é onde a gente consegue colocar mais tempo pra fazer as coisas. Exato. Eu lembro que, verdade. gente, quando eu formei na engenharia, teve um pequeno tempo em que eu era formada na engenharia e só trabalhava no Inter. Quando teve esse microtempo, acho que foi 6 meses, eu não conseguia. Eu chegava do Inter e falava, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu encaixei um balé no meio. Mentira! Juro. Mesmo. A Lulu, eu não gosto de ficar à toa. A Lulu, ela odeia. É? Tem dia que eu falo assim, Lulu, vai embora. Pelo amor de Deus, para de fazer as coisas, Sabe? né? A Aham, gente sempre aham. trabalha até tarde, mas tem dia que dá 6 horas da tarde, tá tranquilo. Lulu, vai embora. Como assim? Agora? Eu falo, Lulu, eu não quero saber. Eu vou fechando o computador assim, ela... Mas, Amanda, Me arruma coisa pra você. é muito Vamos difícil. trabalhar. Muito difícil ter descanso com a Lulu. Mas, mudando de pato pra ganso nas conversas aqui, você contou que você tá noiva. Ai, que Amadíssima. máximo. Você viu essa fase agora, você viu que delícia Nossa, que é, né? muito. Mas Legal, também é uma loucura.
É uma loucura, mas é loucura porque você preparou seu casamento em 4 meses, né? Gente, Isso é em verdade. 2 anos que eu estou preparando meu casamento. Eu não Nossa, vejo é a hora muito desse momento chegar. verdade. É. E como que você tá organizando? Eu não sei se tem coisas ainda pra fazer, mas como que você colocou a rotina do casamento junto com a sua rotina que já era puxada, assim? Como Muita que você... terapia envolvida, né, gente? É mesmo? Nossa. Eu brinco que a minha terapia sou eu e minha terapeuta com minha agenda aberta, literalmente. E aí a gente discute minha agenda, discute onde que eu vou pôr cada coisa. E foi Que por legal. isso que eu tive que aprender a descansar. Porque o meu final de semana também era tão lotado de compromissos sociais e também de trabalho, muita coisa que eu envolvia, que eu não tava tendo tempo de resolver as coisas do meu casamento. Então, apesar de ter resolvido as coisas, começado a resolver as coisas com um tempo de antecedência, as coisas se embolavam. Então, às vezes eu tinha que olhar de madrugada e no final de semana não dava tempo. E aí eu tive que dar um passo pra trás, aprender a descansar. E hoje eu olho muito no final de semana as coisas Sim. do casamento. Porque, nossa, pra quem é noiva, você colocar outra pessoa pra tomar decisões por você... Mas deixa eu falar, Não tem nada pior. meu noivo, Vinícius, ele é mais noivo do que eu. Porque ele resolve mais coisas do casamento do que eu. Mentira. Vocês acreditam? A Tamara ele toma e o mais Felipe, decisão. são assim também. O eu Felipe é vi totalmente eles contando noiva. na época. A Tamara foi saber, por Ela é exemplo... prática, né? A Tamara, ela não foi no local do casamento. Tá brincando? Antes do casamento? Tá brincando? Ela tava na loucura lá do final da residência. E aí, o primeiro dia que ela conheceu o local do casamento foi o dia que ela chegou lá pra casar. Foi. Mas ela também tá vendo. Não, então isso. a minha história é muito parecida com a deles. Porque Vinícius, assim, tem hora que ele resolve as coisas, resolveu esses dias menu do casamento, impressão de não sei o que, né? Eu nem tô sabendo, ele resolveu. Beleza, falou, ó, faz o Pix tal, fiz, ele fez, beleza. Só faz E o Pix. pronto, faz o Pix. Eu tô trabalhando e fazendo Pix. É isso, né, gente? Ser noiva é sobre trabalhar e fazer um pix. Nossa, E vai, não para. Isso aconteceu com você que você dá uma normalizada nos pix? Ah, que tipo isso, assim, tem que dar, porque senão a gente às surta, vezes né? você faz um pix, sei lá, de 10 mil, de 5 mil, aí chega um pix de R$1.000. Ah, só um pix de R$1.000. Ô, gente, Esse momento é obscuro. Casamento é um universo assim, se você decidiu fazer festa e casar, se prepara. A bomba porque é vem. Pix atrás de Pix. E, gente, o dia que eu fiquei feliz, porque o Pix era só de R$1.000. Eu falei assim, algo tá muito errado. É outro papo, tá? Esse rolê de casamento, mas é muito bom, é muito errado. gostoso. E depois do casamento, aí você vai descansar e tudo. Eu defini com o tempo antes que minha agenda, eu tô avisando pra todos os pacientes, e isso é legal, assim, porque os pacientes, quando a gente posta muita coisa, eles vivem as coisas junto com a gente, né? Sim. Então eu fui pra Búzios essa semana, meu casamento foi sem Búzios, eu fui pra lá essa semana resolver os últimos detalhes do casamento, e aí eu já cheguei, todos os pacientes que eu atendi na semana, quase todos, que já eram pacientes, como é que foi em Búzios? Me conta detalhes, o que você resolveu? Todos perguntavam. E aí eu anunciei pra todo mundo já que minha agenda vai fechar, e vai fechar por 1 mês e pouquinho. E aí vou ficar um tempo fechada só por conta. Então Ai, eu vou que pro legal. casamento, depois vou emendar com a lua de mel e Quanto depois tempo volto. antes você vai parar? Eu vou parar. Você que me orientou disso. Isso. Eu vou parar 1 semana e meia antes. 1 semana e meia. É, Bom. e vai surgir BO, né? Vai surgir 1 milhão de coisas nessa semana e meia, mas né? eu queria te aconselhar e aconselhar pra isso, se você é noiva, pra você pegar essas 1 semana e meia Descansar. e você ser noiva. Isso quer dizer, você vai marcar uma massagem. Curtir. Várias massagens. Você vai marcar um banho de espuma, Aham. né? Você vai literalmente acordar, fazer uma mimosa, um champanhe com suco de laranja. Entendeu? spa. Você vai Curtir a curtir fase, ser né? noiva, entendeu? Aham. E viver por conta de Eu ser noiva. fiz isso na minha agenda porque eu ouvi a Amanda, tá? Porque eu vi ela no consultório, muito atendimento, muita correria. Ela falou: ó, meu casamento tá chegando, quando você for casar, você vai parar. Você não vai fazer o que eu fiz, não. Nossa, foi desesperador. Só as minhas pacientes Sabem o perrengue que você passou, O perrengue né? que eu passei. Nossa, mas... imagino. Mas com Imagino. você não vai ser não, porque você é muito mais planejada que eu. Mas é muito mesmo. E pra gente já ir caminhando pro final aqui, chegou a hora do nosso bate-bola. Ai, que legal. São perguntas rápidas, legal. você tem 3 segundos pra responder. Ih, meu Deus. E é muito legal. Eu sou muito indecisa. Pode falar, eu sei, mas você vai falar melhor a primeira coisa que vir na sua cabeça. Pode bom. corrigir depois, mas fala. Beleza. Bora, Paulinha, uma comida. Pão de queijo. Ah, essa eu já sabia. É, que todo você ia mundo falar. sabe, eu você amo. ama. Uma bebida. Mimosa. Olha, é Meu drink mesmo? preferido, meu bebida preferido. Se pudesse beber só mimosa na minha vida. Gente, eu acho que eu nunca tomei. Eu nunca também. Que isso? Eu faço uma mimosa pra vocês um dia. Eu quero... Mas é Aham. feito de quê? Só Suco de espumante laranja e e suco de espumante. laranja. Meio a meio. Nossa. É aquela coisa chique, tipo assim, galera em Paris, aí vai fazer um café da manhã, come um croissant. Por isso que eu nunca tomei. Com uma É taça meu de drink suco de preferido. laranja, é uma mimosa. Por isso que eu nunca tem tomei. champanhe. Eu também nunca fui pra Paris, né? Ai, porque a referência que eu tinha era essa, foi maluco. Depois eu vou tomar lá em Paris. Um dia a gente vai e toma juntos lá. Isso, fechou. Tá ligado? Bora. Um lugar. Ai, Rio. Bom. Amo. Um hobby. Nossa, 3 segundos não dá, gente. Esportes, eu acho. Assim, Uma pessoa.
Ah, Vinícius. O dia que a Tamara veio aqui foi muito engraçado, porque ela não falou uma pessoa. E ela olhou pra mim, tipo assim, ela pensou, tipo, o Felipe, lógico. Só que ela olhou pra mim, nossa, mas a Amanda tá aqui na minha frente. Eu vou falar. Eu fiquei tipo assim. Eu posso trair ela! Muito bom. Um filme. Comer, Rezar e Amar? Ai, tão clichê, mas eu amo esse filme. Mas é lindo. Eu amo. Um livro. Nossa... 6 lições. Oh, nunca li. Um sonho. Ai, ter uma família grande, linda, maravilhosa, 4 filhos. Eu também. 4 filhos, 10 gatos. Um medo. Água, eu tenho medo de água. Oh. Medo de água. Uma prioridade. Minha saúde. Seu podcast favorito. O Fit Podcast! Mais uma podcast! Alguém falou Alguém falou algum, pelo amor de Deus! Mas ainda não falou, mas a gente sabe que um dia óbvio. pode Um acontecer. dia pode acontecer. A gente vai fingir costume. A gente fala, tá bom, eu gosto desse. Pois é. Mas foi maravilhoso! Gente, eu amei! Muito bom te ter aqui. Amei! Você vai ter que voltar mais vezes. Claro, quando vocês quiserem. muito Muito assunto. né? Uma coisa que eu amo que você fala é sobre autocontrole, controle alimentar. Nossa, isso dá papo pra manga, tá? Tem Dá uma pra aula no gente Fit fazer. Club de autocontrole Tem da essa Paulinha que as aula. pessoas amam. Todas que Verdade. bom, que Ela bom. tá no qual módulo? no módulo de emagrecimento. Módulo de emagrecimento tem aula da Paulinha lá. Tem aula da Paulinha também no módulo 3 em 6, que é o desafio. Né? Você que é aluna Fit Club. Se você não é, pelo amor de Deus, você Ai, trata de você tá ser. doida. Você tá errada, já começa aí. Mas se você é, você vai lá e vai assistir mais e a Paulinha vai voltar também. Com certeza. Pra hora que vocês quiserem, pro tempo que vocês quiserem. E Tem foi maravilhoso. presente. Tem presente, quase que eu esqueço. mentira! Que Esse é chique! um presentinho. Essa é uma lembrancinha, mas pra você levar, lembrar da gente. Ai, Na hora que você come ali o seu amei, café deixa eu proteico. ver. É. Ai, amei. Você sabe que a primeira vez que eu fiz o café proteico foi vendo no seu Instagram, né? Ó. Lá na raiz, quando você fazia cappuccino de whey. Nossa, isso tem muitos anos. Amei! Obrigada! que bom. Amei! Obrigada, Então tá meninas. bom. Muito obrigada, Paulinha, de novo. E eu te vejo no próximo episódio. Obrigada!